amantes do Evangelho, admiradores da palavra do nosso Deus. Estamos uma vez mais nesse canal de interpretações bíblicas e eu sou o missionário Marcelo Gomes. Eu vou contigo até o final dessa videoaula. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos seguidores, nossos amigos católicos, evangélicos, pessoas que têm entrado em contato conosco e têm externado a sua gratidão. Eu quero agradecer pelo seu carinho e por você estar aí recebendo os ensinamentos desse curso de interpretações bíblicas. Eu quero agradecer também ao diácono Mateus, do estado da Bahia, na cidade de Itambé, que sugeriu o tema dessa nossa videoaula de hoje, tá certo? Antes de nós entrarmos aqui no texto bíblico, eu quero deixar aqui, como tem sido sempre de costume, dicas fundamentais para você, tá ok? O vídeo, nós trazemos aqui uma videoaula parcial, tá certo? Nós criamos um blog para que você possa acessar esse blog e receber as informações completas através de textos com evidências bíblicas, tá? Anote aí o endereço eletrônico do nosso blog. É Interpretação Bíblica Simplificada, escreve tudo junto, .blogspot.com. Entra lá, confira os textos, os temas e seja um dos nossos seguidores em nosso blog. Eu tenho também uma dica muito boa, certo? Um e-mail que eu criei especialmente para essa videoaula de interpretação bíblica, para você deixar as tuas sugestões de temas, tirar todas as suas dúvidas e também deixar os seus comentários. Anota aí o nosso e-mail: interpretações bíblicas, no plural, interpretações bíblicas, @hotmail.com, tá certo? Você aproveita, inscreva-se nesse canal de interpretação bíblica aqui no YouTube, que você estará recebendo toda sexta-feira, um compromisso meu contigo, uma nova videoaula com um novo tema. Vamos para o que interessa? Pega o teu exemplar bíblico, abra no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 27, o versículo de número 50, 51 e o 52. Olha o texto sugerido para nós nessa videoaula. Muito boa, a sua dúvida é a dúvida de muitos. Versículo 50 do capítulo 27 de São Mateus. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Versículo 52. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Qual é a interpretação bíblica nessa nossa videoaula? Nós vamos falar sobre o véu do templo e daqui a pouco eu vou te levar para um contexto onde tem muitos erros gravíssimos, tá? Daqui a pouco eu vou te levar no contexto desse texto aqui. Vamos aqui dissecar, fazer exegese, fazer interpretação desse assunto aqui. O assunto ele está abordando aqui acerca da crucificação de Jesus no momento que ele entrega o seu espírito a Deus. Como diz as Santas Escrituras no versículo 51, o véu do santuário se rasga em dois, de alto a baixo, a terra treme e as pedras se fendem. Para que você possa entender melhor, eu quero com muito cuidado aqui trazer algumas evidências bíblicas para que você possa
aprimorar o teu conhecimento e também pesquisar. Perceba uma coisa, o que você tem que entender em primeira instância é a seguinte pergunta: por que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Essa é a pergunta que você tem que fazer para que você possa buscar o significado desses versículos, tá certo? Vamos lá. Em primeira instância, você tem que entender que na antiga aliança, na época da lei de Moisés, o templo de Salomão era o centro da adoração dos judeus. Então todos iam a esse templo para adorar a Deus. Dentro do templo havia um lugar chamado Santo dos Santos. O que acontecia nesse lugar? A presença de Deus na sua habitação terrena, eu quero frisar essa parte aqui, habitação terrena, habitava no Santo dos Santos. Um véu separava o Santo dos Santos do povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele oferecia a Deus um sacrifício com um animal em prol da expiação dos pecados das pessoas. Uma vez por ano, expiava-se ali, através do sacrifício daquele animal, em prol do pecado dos seres humanos. Isso para você entender. Só que, olha que coisa interessante, eu amo a Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus pela a sua inefável palavra, inúmeras, sabedorias. Olha que coisa linda. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 17 e o versículo de número 24. Você vai encontrar a razão do templo de Salomão ter sido destruído. Você já leu essa passagem, sabe disso, que o templo foi destruído. Agora você tem que fazer essa pergunta se você quer aprender. Por que foi destruído o templo de Salomão? Porque o povo tinha uma adoração, era muito religioso e voltado só para o templo de Salomão, porque a presença de Deus na habitação terrena estava no Santo dos Santos. Então haveria uma necessidade de acabar com aquele tipo de adoração, porque era só para os judeus. E havia uma necessidade de se estender também para os gentios, para nos alcançar até o dia de hoje. Aí nós temos aqui um texto célebre das Escrituras Sagradas, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que diz assim, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O versículo diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Então a destruição do templo é para que acabasse com essa adoração de Deus somente com a presença dele terrena, para que acabasse com essa limitação do povo, do ser humano, se achegar a Deus uma vez por ano, intermédio do sumo sacerdote. Então, isso será quebrado, isso será cumprido aonde? Nos versículos que nós lemos anteriormente, no Evangelho de São Mateus, o capítulo 27, do 50 ao 52. Não vou ler de novo, nós já lemos, tá bom? Se cumpre ali. Então, primeira questão que você precisa é armazenar ao teu conhecimento. Não aplica mais a questão do véu do templo, antiga aliança. Isso está apontando para o cumprimento em Cristo no tempo da graça, cumprindo na figura do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou chegar lá nessa questão. O que você precisa entender é que a destruição do templo foi apontado para a nova aliança. E eu quero trazer aqui evidências bíblicas para a sua pesquisa. O que diz em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo de número 8, a partir do versículo 13. Só o 13 é o suficiente. Fala sobre a nova aliança. O que diz as Escrituras? Dizendo, novo
novo pacto, ele tomou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado envelhece. Ele está falando da lei e da antiga aliança. E depois da vírgula diz assim, ó, perto está desaparecer, de desaparecer. Então aqui, escritor aos Hebreus capítulo 8, versículo 13, ele já está relatando, né, o cumprimento ou apontando para a nova aliança. É fundamental você gravar isso aqui, memorizar, porque isso aqui é uma evidência bíblica importantíssimo no teu sermão, no teu ensino bíblico e no teu diálogo no dia a dia. Vamos para um outro ponto aqui, também fundamental, certo? Nós falamos no início aqui a questão do sumo sacerdote entrar no Santo do Santo uma vez por ano. Diz a história bíblica, o contexto histórico, que o sumo sacerdote, né, ele vestia a sua roupa sacerdotal, na ponta da sua vestimenta tinha guizos, tinha que amarrar uma corda na cintura dele, para que quando ele entrasse, não poderia ter pecado. Se ele tivesse pecado, a glória de Deus ia consumir ele dentro do santo lugar por causa da presença de Deus. Então ele entrava com aquela roupa com guizos. Enquanto estivesse fazendo barulho, as pessoas sabiam que o sumo sacerdote estava vivo. Quando parasse de fazer o barulho, tinha que puxar aquela corda para que a glória de Deus não fulminasse ele, não consumisse ele por causa do pecado do ser humano, o pecado desse sumo sacerdote, certo? Então esse propósito de Jesus na cruz do Calvário, porque é profecia, é profético, é algo determinado por Deus que haveria de se cumprir, era justamente para quebrar essa divisão entre Deus e o ser humano, que era o véu do templo. Na verdade, a expressão figurativa, que é o véu, ela se cumpre literalmente com um significado importantíssimo na nova aliança, a figura de Jesus. Jesus aqui, ele está sendo representado pelo véu do templo da antiga aliança, porque o véu do templo, ele separava. Então Jesus veio para quebrar esse paradigma, não permitir mais que essa separação acontecesse, e hoje nós temos o livre acesso ao Pai, nós temos o livre acesso a Deus, a intermédio de Jesus naquela morte, na cruz do Calvário. Ali foi a expiação do Cordeiro, do sumo sacerdote, né? Ele haveria de ir na cruz, pagar preço, né? E fosse morto na cruz ali, para que se cumprisse, para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, como diz as Escrituras em São Mateus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu acredito que ainda está aberto, né? Em Hebreus. Vá para o capítulo 10, eu quero aqui te mostrar aqui pelo menos 12 versículos aqui, importantíssimos na questão de entrar no Santo dos Santos, o santo lugar. O capítulo 10 de Hebreus, os versículos 19 e 20, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essas escrituras, por essa palavra, porque aqui está dizendo que ele inaugurou na cruz, na sua morte, o rompimento do véu. Então não existe mais separação. Jesus ali cumpriu, ali ele trouxe liberdade, ali ele trouxe um livre acesso. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz as Escrituras Sagradas. Que maravilha, que coisa linda. Olha, grava essas evidências bíblicas, grava esses conteúdos, porque é importantíssimo para as tuas ministrações, tá? Eu quero apresentar um outro tópico também aqui, muito importante, sobre o acesso
a nova aliança, sobre a nossa confiança. É necessário que você creia, é necessário que você absorva isso com 100% de confiança. Não permita ninguém tirar isso de dentro de você, porque é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, para você que assiste essa videoaula. Em Hebreus, vai para o capítulo 4, os versículos 14, 15 e 16. Eu vou trazer aqui umas evidências aqui, olha, extraordinárias para a sua vida, acerca de nos aproximarmos do Senhor com confiança, voltado para esse texto, tá? Ainda nessa linha de raciocínio. Diz assim as Escrituras, versículo 14: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, olha que coisa linda: cheguemo-nos, pois, com confiança ou confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Se chegue a Deus com confiança. Se chegue a Ele porque Ele aí está de braços abertos para te receber. O véu já não separa mais você do Senhor, porque Ele já cumpriu na cruz. A morte dele já cumpriu na cruz. Você pode dar um glória a Deus, louvar o Senhor por essa dádiva, essa maravilha, esse milagre para nossas vidas. E eu quero aqui encerrar, tá certo? Eu não quero ser enfadonho, mas eu quero encerrar com uma questão aqui que existe muitas gafes nesse texto que eu vou citar para você agora. Existem muitos erros grosseiros, gravíssimos. A palavra de Deus diz que aquele que tem o ministério de ensinar será cobrado de uma forma bem maior do que os outros ministérios, tá certo? Pega o teu exemplar bíblico, agora se dirija para o livro de Lucas, no seu capítulo de número 16, o versículo de número 22. Eu quero já aqui pegar um gancho nesse contexto aqui, porque existe muitos, eu vi muitas pessoas errando nesse texto aqui, e a partir de hoje você não vai errar e nem vai deparar mais com esses erros. Se porventura você perceber um erro desse, você já vai estar detectando de uma forma sábia, tá certo? O que diz em Lucas 16, 22? Preste bem atenção. Versículo 22. Fala sobre a parábola do rico e o mendigo, ou o rico e o Lázaro. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos, para o seio de Abraão. Grava essa palavra, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aonde está escrito o livro de Lucas? Não é na Nova Aliança? Não é no Novo Testamento? Mas nós temos uma questão aqui, uma expressão do Antigo Testamento. E eu vi já muitos pregadores, já vi teólogos, já vi pessoas ensinando que essa questão aqui, as pessoas que morreram ainda estão no seio de Abraão. Eu quero fazer uma correção acerca dessa pronúncia, tá certo? Embora esteja na Nova Aliança, tá? Mas não se aplica-se mais para a Nova Aliança. Só está o texto na Nova Aliança. Você tem que interpretar isso aqui. Mas o conteúdo do texto se refere ao Antigo Testamento. Seio de Abraão era o lugar para onde as pessoas iam, enquanto a vinda de Jesus ainda não tinha acontecido, ainda não se cumpriu. Então o povo ia para o seio de Abraão após a morte. Aqueles que temiam a Deus, que criam
que tinha fé em Deus e boas obras, iam para o seio de Abraão. Hoje não se aplica mais essa questão. Por que, missionário? Porque aonde nós lemos em Mateus, se cumpriu essa questão. Tanto é que a expressão hoje, no tempo da graça, quando um crente, uma pessoa em Cristo Jesus morre, qual é a expressão que você usa? Está descansando no Senhor. Não está indo para Abraão. Ou é Abraão ou é Jesus. Você há de convir isso. É muito fácil você fazer um paralelo e tirar as conclusões. Só pode ir para um lugar. Ou é Abraão ou é Jesus. Se Jesus já veio, não vale mais a parte de Abraão, o seio de Abraão. Isso é para o antigo pacto, a antiga aliança, o Velho Testamento, não se aplica mais. Jesus já veio, já cumpriu, já rasgou o véu do templo, e agora os que morrem em Cristo Jesus, que já estão salvos, vai para o seio de Abraão. Eu não vou mais prosseguir assim mais a fundo, porque eu já vou entrar na escatologia bíblica. Isso aí é um assunto para outra videoaula. O paraíso, o galardão, para onde vai quem morreu sem Jesus, para onde vai quem morreu com Jesus, e aí o céu e o inferno já foi inaugurado ou não. Eu não vou entrar nesse assunto agora, embora eu já tenha tido sugestões. Isso aí já é um assunto para escatologia bíblica ou para um outro tema futuro, tá certo? Eu quero deixar aqui, sem delongas, tá certo? Visite o nosso blog, é uma dica importantíssima, porque todo o texto completo, 100%, está lá no nosso blog. Entra lá, se inscreva como seguidor do nosso blog, anota aí, interpretaçãosimplificada.blogspot.com. Esse é o nosso endereço do nosso blog, tá? Aí você quer deixar sugestões de temas, tem dúvidas, né? Você quer sugerir e deixar comentário? Vai aí o nosso e-mail, anota aí, no plural, interpretaçõesbiblicais@hotmail.com, tá certo? Até a próxima videoaula, se assim o Senhor Deus nos permitir, e que Deus te abençoe de uma forma abundante e poderosa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.